que, por exemplo, o Cruzeiro agora tem esse mecenas, que eu não sei se ele vai dirigir o Cruzeiro no formato, tipo, não gasto mais do que ganho, ou, de repente, por amor, eu vou dar um pouco a mais de dinheiro, sim, porque eu quero ver o Cruzeiro campeão. Hoje eu li, inclusive, que um grupo de corintianos das antigas teria se unido para pagar a dívida do Corinthians e absorver aí, fazer negociações, vender ações do Corinthians, ou seja, me parece algo um pouco mais moderno para essa história do futebol. E na hora que eu li, eu falei, cara, isso precisa acontecer, sabia? O Corinthians, entenda onde eu quero chegar. Eu quero que o Corinthians seja rebaixado para a Série D, se possível. Mas, se vier um grupo de empresários aí, um grupo forte, que chegue e tome conta do Corinthians e trate o Corinthians de uma maneira diferente do que ele é dirigido hoje, e você tiver um Corinthians muito forte, você tiver um Palmeiras muito forte, um Flamengo muito forte, um Cruzeiro muito forte e um Galo muito forte, ferrou. Mas talvez seja a única maneira que a gente veja do São Paulo se mexer e entender que com nossas próprias pernas a gente não vai conseguir mais brigar com os demais pelos melhores reforços. Não vai mais. São Paulo, ele hoje vende o almoço para pagar o jantar. Basicamente é isso. É bem isso. E o cobertor curto, você vê, direito de imagem que atrasa um mês, aí corre, paga, e outro é empréstimo, é dívida de curto prazo e tal, não sei o quê. Só que, cara, isso aí uma hora estoura, porque você vai pegando empréstimo para alongar a cauda da dívida. E eu até perguntei pro Belmonte, quando o São Paulo vai poder voltar a ser do patamar que ele é cabido? Aí ele falou assim, olha, é difícil, tem que ver, de dívida de banco, de curto prazo, paga 80 milhões ao ano de dívida de banco. E para fechar as contas esse ano, de acordo com o orçamento, precisa vender 140 milhões de reais em jogadores. Então, assim, você vê o quanto da dependência para pagar contas, não é para subir de nível, para pagar contas, vender 140 milhões, ter 80 milhões de curto prazo. Ou seja, gente, o São Paulo vai enxugando o seu gelo. O ano passado, a dívida aumentou. Ele falou, a dívida hoje de São Paulo é de 650 milhões de reais. Vamos supor que a gente não venda 140 milhões de reais de jogadores. Que é bem possível, hein? É bem possível. Não venda. Vamos supor que o São Paulo não ganhe nenhum título, como ganhou a Copa do Brasil. A dívida vai aumentar. Pode aumentar. Sim. Pode aumentar. Ah, tá arrecadando mais hoje na bilheteria? Está arrecadando mais hoje na bilheteria. O marketing esse ano tende a... Tá. Mas será que um vai cobrir o outro? A gente vai só se pagar? Quantos anos a gente vai ficar enxugando gelo em tese? Então, se você, São Paulino, quer ver amanhã o seu São Paulo mais forte, de fato, o São Paulo tem que abrir os olhos. Tem que abrir os olhos. Teve um evento recente, Conafute, que você já foi, que tava o Bandeira de Melo lá. E aí, uma troca rápida ali de palavras, eu falei, caramba, será que um dia a gente vai ter um cara que chega e fala assim, ó, a gente vai trabalhar para tentar dar uma enxugada na coisa aqui, ser honesto com a torcida e falar, cara, a gente vai passar um perrengue aqui de uns 4 anos aqui para tentar arrumar a casa, não cair na tentação de político de que eu tenho que ganhar um título na minha gestão. Mas não dá. Sabe por quê? O futebol ele é muito complicado. Se você adotar um formato de tipo, não gasto mais do que eu ganho, preciso reduzir o patamar de despesas, o futebol é muito cruel. Você pode cair. O Flamengo quase caiu. Também. E o Flamengo, no final desse arranjo aí, ele teve um negócio sensacional. Ele conseguiu vender 1 ou 2 jogadores por muito dinheiro. Sim. Paquetá, e se eu não me engano, e o Vini Júnior. Vini Júnior. Foi muito dinheiro. Isso deu uma injeção. Teve um outro também, mas... Só que o São Paulo, infelizmente,
não forma mais grandes craques como forma o Flamengo ou vem formando o Palmeiras. Exatamente. Então, uma coisa que eu ouvi também é... Craque é de verdade, tá? Sim, sim. Não é sim. jogador bom. Lucas, um cara grande de venda. Não forma mais os Denilson, o Lucas, que foram as melhores vendas da época. Não forma. A gente forma jogadores nota 7, 6,5. O Beraldo, ok, mas Beraldo, zagueiro. Zagueiro nunca vai custar 50 milhões de euros, a não ser entre eles na Europa. Então, eu ouvi também de um grupo lá dentro do São Paulo que todo mundo ouviu isso. Acho que vocês ouviram também, os torcedores não, porque ouviram. eu não vivo dentro de São Paulo, não, então não tenho a menor ideia. Sobre o fundo de investimento que eles vão criar, que é para pagar as dívidas bancárias ao longo dos anos aí, né? São Paulo está preparando tá criando um fundo, não sei se é o São Paulo ou se é alguém parceiro do São Paulo, tá criando um fundo. E aí você coloca provavelmente o tem fundo. Alguém no meio para formar, porque o São Paulo não teria capacidade de formar fundo nenhum. Mas tem essa história do fundo, vocês ouviram essa história. Sim, falaram muito. Eu acho que a gente, como torcedor, o torcedor do São Paulo, para mim, ele é obrigado a ficar em cima disso. Porque eu acho que esse fundo, para mim, se ele amortizar essas dívidas bancárias, que são as dívidas de 80 milhões ao ano, que são as dívidas que apertam mais, você tem um clube mais saudável para você ir atrás de um mecenas, etc. Mas é um processo de quantos anos e se tudo der 3, certo? 4 anos, que é como é o Flamengo. Agora me diz uma coisa, se o clube ficar sanado quanto às dívidas, por que os caras lá dentro vão querer que o mecenas venha e encampe o São Paulo? O cidadão lá de dentro do clube, que tem um peso pesadíssimo no social, político, que representa não sei quantos votos, quantos partidos dentro. Pô, agora que tá bom, nós vamos vender. Uhum. A ideia deles é vender nunca. Nunca. Mas aí que tá, Sombra. Eu prefiro que melhore do que piore pra gente virar pra gente quase tá afundando e mas talvez assim, ser vendido. Eu acho que você pode até, que a gente talvez não sabe. Pode ser uma 777, sabe? Mas aí você tem que saber pra quem você vai vender também. Então, mas não é fácil também. Tá, por exemplo, o Pedrinho lá do Cruzeiro, cara, ele deu uma sorte do inferno. Porque quem comprou e pegou lá na Bacia das Almas foi o Ronaldo. O Cruzeiro precisava vender, não tinha mais dinheiro pra nada. Aí o Ronaldo foi lá, comprou por uma pechincha por dinheiro. Nossa, um rolo. Se esse próprio Pedrinho, na época, tivesse chegado e falado assim, não, eu vou comprar, não ia vender pra ele, porque ele é lá de dentro. Ia falar, não, você deve ser de outro partido. Não, ele é lá de fora, vamos dizer assim. Ele não tá no meio do... Muito pelo contrário. Como assim? Um cara que hoje aqui é um conselheiro igual a todo mundo vai ficar dono e nós não vamos ter mais nada? Tá, ele é conselheiro. Ih, homem tem um ciúme de homem, Perrone. Você acha que homem não tem ciúme de homem? Tem. Ih, vai dar ciúme do Senna, quando o Senna começa a viajar aí pelo mundo. Eu viajo. Mas é isso, porque, ó, por exemplo, o pessoal sempre tinha aquela ideia do mecenas no São Paulo, que era o Abílio Diniz. Lembra? Todo mundo sempre falava do Abílio e tal, né? Aí hoje eu vejo algumas pessoas pensando nisso no Pinotti, que também tem seu poder financeiro, né? Não vão deixar ele nunca. Jamais, sabe por quê? Porque, assim, é igual o Corinthians. O cenário é igual ao do Corinthians. Que eu concordo com o Perrone nesse ponto. Eu espero que não precise chegar nesse ponto de uma pré-falência como a do Corinthians, que eu acho Cruzeiro, vamos dizer assim. Do Cruzeiro, o Cruzeiro, lembrando, era bicampeão da Copa do Brasil e bicampeão brasileiro. Fazia 5 anos, não é? Recente. O Corinthians não reza por isso agora. Então, se o Corinthians de repente cai esse ano, que tomara, mas assim, se ele cai, ele já, primeiro que ele já não tem o mesmo cenário de 2007 quando caiu. As verbas são lá embaixo. Não tem a mesma coisa. Inclusive, pelo contrato que eles assinaram agora com a Liga Forte União, é dinheiro de Série B. Exatamente. E o dinheiro que caberia pelo ano, que é em torno de 150 milhões de reais, ou coisa assim, mas não, 200 e poucos milhões, que seria o dinheiro equivalente àquela proporcionalidade. Isso. Ele vira empréstimo. Sabe lá que juros, né? Não, é CDI mais 3%. Então, esse se enforca mais ainda. Então, já é um cenário diferente. Aí o Corinthians cai. Você fica sem credibilidade de patrocínio, um monte de coisa que já tá acontecendo agora.
assim, tirando a rivalidade de lado aqui, você imagina que um time que tem milhões de torcedores, como é o Corinthians, por exemplo, que tem um modelo associativo muito parecido com o nosso, que a gente sempre fala aqui, zoa, fala assim, mas pô, no fim das contas o Corinthians não cai. Mas o Corinthians caindo, indo pro buraco, você acha que o São Paulo não pode pegar o mesmo caminho se for numa dessa? Porque, ó, se a gente... É tudo no si aqui. Se a bola do Nestor bate na trave, na final da Copa do Brasil, a gente ia ter no mínimo uns 150 milhões a menos no caixa. Porque era premiação, bilheteria, um monte de coisa, né? Tal. Não, a bilheteria você levou. Não, vaga de Libertadores pro outro ano, sim. essas coisas. Você perde um monte de rendas e receitas. Ia perder demais. Imagina o São Paulo com o estado que tá com 150 milhões a menos, vendendo o Beraldo e sem conseguir recuperar, com a pressão de não ter ganho um título, a torcida explodindo de raiva, com razão. Então, olha as coisas como elas podem virar de um dia pra noite, cara. Foi muito uma aposta. Pois é. Que graças a Deus deu certo. E Mas deu certo. Mas, a meu ver, o São Paulo, ele é um enxugador de gelo.